Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu estava aqui intuindo o vídeo que eu deveria fazer hoje e eu me lembrei que esses dias eu fiz um post lá na rede vizinha sobre resistência, né? Muita gente se identificou, me pediu para falar mais profundamente sobre o assunto e eu me lembrei que faz alguns meses eu postei um vídeo aqui no canal sobre o poder da visualização. E uma pessoa comentou o seguinte: Ah, Gisela, eu faço isso que você sugeriu, de visualizar aquilo que eu quero, como se já tivesse acontecido. Eu me imagino vivendo aquilo como se fosse algo real, mas eu faço isso há anos e aquilo que eu quero nunca aconteceu. Por que que isso acontece, né? E claro, gente, cada caso é um caso, e quando eu faço vídeos aqui, eu tô falando de forma genérica, mas cada pessoa tem as suas especificidades, tem as suas crenças limitantes, então é sempre importante, sempre que você puder, você procurar um terapeuta para que o seu caso seja trabalhado de forma específica, personalizada, né? Porque o terapeuta ele vai acolher a sua angústia, ele vai te ajudar a encontrar ferramentas para você lidar com aquela questão dependendo da sua história de vida, do seu momento de vida também. Agora, é claro que é ingênuo a gente achar que basta visualizar, sentir que já aconteceu e que todos os nossos problemas estarão resolvidos. Não é bem assim, porque a gente tem a famosa resistência, né? A resistência, gente, são aqueles sentimentos contrários que a gente tem em relação a algum sonho. Muitas vezes é a resistência que faz com que a gente se auto-sabote, se auto-boicote. Esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa no direct me falando assim: Ai, Gisela, eu tinha o sonho de mudar de país, eu queria muito conseguir um trabalho no país tal, eu lutei muito por isso ao longo de vários anos, né? E agora finalmente eu consegui. E agora que eu realizei o meu sonho, eu tô morrendo de medo, eu tô muito ansiosa, eu não sei mais se eu quero ir, porque eu tô com tanto medo que eu acho que eu não vou dar conta. É o famoso Deus me livre, mas quem me dera, né? Muitas vezes o nosso maior sonho, ao mesmo tempo, é o nosso maior pesadelo. Eu até assisti uma palestra da professora Lucilena Galvão, na verdade foi um trechinho que eu vi na rede vizinha, dela falando assim que quando a gente vai elevar nossa consciência, subir de patamar, é muito comum que a gente tenha a chamada resistência. Quando a gente vai descer de patamar, a gente não tem resistência nenhuma. Mas quando a gente vai superar algum medo, realizar uma conquista importante, praticar um ato altruísta, por exemplo, a gente tem muita resistência, porque a nossa consciência vai mudar de patamar. E claro que isso dá medo, né, gente? Porque o nosso cérebro, e aí eu falando, né, das pesquisas que eu li sobre esse assunto, o nosso cérebro, ele tende a optar por caminhos já conhecidos. Até por isso que existe muito investimento das grandes marcas em marketing, porque quando você já conhece o logo de uma empresa, por exemplo, mesmo que outra empresa seja melhor que aquela, você vai no supermercado, você tende a comprar daquela empresa que você já conhece, mesmo que tenha outra marca melhor. Pelo fato de você já conhecer aquela marca, ou pelo menos já ter ouvido falar uma vez, né, aquilo já é algo familiar para você. Então você tende a investir naquilo que é familiar, nas referências que você conhece. Quando a gente vai viver algo completamente novo, a maioria de nós, a gente tem muito medo do desconhecido, porque o cérebro ele vai optar por caminhos conhecidos. Então, se de repente você sempre viveu num país, você já conhece essa cultura, por mais que você não goste de muita coisa, você podia até fantasiar morar em outro país, mas quando a coisa realmente acontece e aquela possibilidade chega, dá um medo tremendo e muitas vezes você acaba se auto-boicotando, deixando de aproveitar a oportunidade pelo medo do desconhecido. Então, gente, eu tô falando tudo isso porque muitas vezes a gente faz uma visualização criativa em relação a algo que a gente quer. Então, por exemplo, você quer viver um grande amor. Aí você se visualiza, se imagina todos os detalhes, você imagina como é que vai ficar o seu corpo quando você encontrar aquela pessoa, os cheiros do ambiente, né? Como é que vai estar a temperatura? Você vai visualizando, vai sentindo que já é real.
Você sente no seu corpo como se você já estivesse vivendo aquele amor. Só que muitas vezes você tem no seu inconsciente sentimentos contrários, que fazem com que você vibre numa frequência que é contraditória. Então você pode até falar conscientemente que é aquilo que você quer, mas na realidade, muitas vezes no seu inconsciente, por conta das crenças que você formou na infância, você tem sentimentos contrários. Porque, por exemplo, se você teve referências, né, na sua infância de um relacionamento muito complicado, muito problemático, de muita competição e disputa de poder entre os seus pais, por exemplo, dificilmente na vida adulta você vai acreditar que o amor é para você, porque as referências que você tem são opostas ao que você gostaria de viver. Então não basta só visualizar como se já tivesse acontecido, é importante você saber superar as crenças limitantes. E é por isso que existem tantas terapias maravilhosas hoje em dia sobre reprogramação de crenças, né? Hipnose, Theta Healing, EFT, florais, a psicoterapia tradicional, enfim, aquilo que você sentir mais afinidade. Quando você tem um bom terapeuta que é empático, né? Que é uma pessoa perceptiva, amorosa, que realmente consegue acolher a sua angústia, quando você faz esse processo terapêutico, você vai entendendo que o buraco é muito mais embaixo e que muitas vezes você fala que quer uma coisa, mas você está sentindo algo completamente contraditório. Então, muitas vezes você fala que você quer crescer no seu emprego, mas quando existe qualquer possibilidade de você crescer, de você ter um cargo de liderança, você morre de medo, você tem crise de ansiedade, você fica desesperado. E aí, quando a coisa realmente não chega, né? Quando você acha que você vai conseguir, mas não chega, você sente até um alívio. Você fala, ai, graças a Deus. Porque eu falava que queria, mas no fundo estava morrendo de medo, né? É o famoso Deus me livre, mas quem me dera. Então a gente fica nesses sentimentos completamente contraditórios, completamente opostos. E muitas vezes essa frequência, essa vibração contraditória que a maioria de nós tem, que afasta muitas coisas que a gente gostaria de cocriar. Por isso que não basta só visualizar como se fosse real. Visualizar como se fosse real é um primeiro passo, claro, é importante a gente fazer as visualizações criativas, né, para a gente começar a se colocar naquela frequência, começar a mostrar para o nosso corpo que aquilo é viável, que aquilo é possível, mas é importante também trabalhar as crenças contrárias. Então, fazendo uma terapia de reprogramação de crenças, praticando meditação, adquirindo novas referências. Então, se você vive falando que o amor é impossível, que não tem ninguém que preste, que hoje é muito difícil se relacionar, você está confirmando uma crença de escassez. Você está focando naquilo. Né? Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês, que é uma frase clássica da cocriação: tudo aquilo que a gente foca cresce. Então, muitas vezes você está olhando para aquilo que você quer, só que você está vibrando o oposto. Então, conscientemente você fala que você quer, mas é como se você fosse um barco com uma âncora, né? Então, você tenta remar e não consegue, porque tem um monte de crença negativa que não te deixa sair do lugar. Porque no fundo, você está duvidando que aquilo é possível, você está morrendo de medo que aconteça. Quantas e quantas pessoas falam que querem viver um grande amor e quando a possibilidade aparece, a pessoa treme na base. Ela fala, ai meu Deus, mas e se eu for traído? E se essa pessoa sumir? E muitas vezes a pessoa termina o relacionamento como um mecanismo de defesa porque ela tem tanto medo da perda, tem tanto medo da traição, da pessoa ir embora, dela ser enganada, que a própria pessoa dá um jeito, né, seja de maneira consciente ou inconsciente, de terminar aquele vínculo, porque ela já quer lidar com a perda antes que o outro termine com ela. Então, muitas vezes ela trai de propósito para o outro descobrir, ela dá um jeito do outro descobrir para terminar o vínculo, porque a pessoa não tem coragem de terminar. Mas ela também não consegue se entregar, ela fica naquela ambivalência, né? Naquelas oposições. Quantas vezes também a pessoa está vivendo uma vida maravilhosa, super próspera e dá um jeito de se auto-boicotar, de perder o emprego, sei lá, de ser mandada embora, ou se a pessoa é autônoma, ela dá um jeito de boicotar o trabalho dela para o trabalho não crescer, porque no fundo ela morre de medo do sucesso, ou ela sente
culpa por ser uma pessoa próspera, porque a família dela não é, então ela está lá exercendo uma lealdade invisível, uma lealdade sistêmica, porque toda a referência que ela tem desde a infância é uma referência de escassez. Então, quando as referências começam a mudar, o ego dela treme na base. Porque o nosso ego, gente, ele morre de medo de morrer, de perder o controle. É por isso que a gente sempre repete os mesmos padrões. A gente repete as crenças que a gente aprendeu na infância, porque no fundo, a maioria de nós, a gente quer ser amado, aceito pelos nossos pais, pela nossa família. Então a gente tende a repetir os mesmos padrões, e para a gente mudar de padrão, a gente precisa meditar, conhecer as nossas sombras e integrá-las através de uma boa terapia, uma terapia bem profunda que vai no X da questão, no âmago da questão. A gente precisa buscar referências positivas. Então, se você acha que é impossível viver um grande amor, porque todas as referências que você teve na infância e que você tem agora são referências problemáticas, negativas, de famílias disfuncionais, comece a procurar novas referências, para você começar a enxergar que é possível, que é viável, que não é tão impossível como você acredita. Então, quando você acredita que algo é impossível, que não é para você, que hoje é muito difícil, você repete, você foca nisso, é claro que é isso que você está reforçando, é essa crença que você vai manifestar, porque é para isso que você está olhando. Então, você fala que você quer, só que quando você vai analisar o inconsciente, você percebe que tem um monte de crença oposta, vibrando em outra frequência, e que está te limitando, formando uma barreira energética para que aquilo que você quer não chegue, para que aquilo que é para você não venha para você, porque existe muita resistência. A gente vê a resistência se manifestando também, isso é muito comum em processos terapêuticos, né? Quantas vezes a pessoa está fazendo uma terapia, está se aprofundando, está melhorando e de repente o terapeuta toca num ponto que é mais delicado, que vai tocar numa angústia que às vezes a pessoa não tem estrutura, não quer lidar naquele momento, e a pessoa para de ir na terapia, um monte de imprevistos começam a acontecer, ela dá um jeito de se auto-boicotar para fugir do processo terapêutico, porque ela não quer lidar com aquilo naquele momento. Então, muitas vezes, gente, a gente se auto-boicota, porque o ser humano é muito complexo, a gente não é linear. A vida de ninguém é uma linha reta, a gente tem altos e baixos, sucessos e fracassos, picos e vales, né, como falava o Osho. Então a gente tem que aprender a lidar com essa dualidade, ela faz parte da vida. Só que a gente pode amenizar esse impacto na medida que a gente olha para dentro, integra as sombras, quando a gente medita e sai da mente, se desidentifica da mente, porque a mente é especialista em procurar problema, o ego vive de problema. Quando o ego não tem problema, ele dá um jeito de caçar problema. Se está tudo bem, se está tudo muito pacífico, o ego vai falar, não, eu vou problematizar alguma coisa, eu vou arrumar a sarna para me coçar, está tudo muito pacífico, deve ter alguma coisa errada, eu vou caçar problema. O ego é especialista em ter problemas, porque se o ego não tem problemas para se preocupar, é como se ele não pudesse existir, ele quer ter o controle. Pode perceber, muitas vezes quando você começa um processo terapêutico, você começa a melhorar, você começa a ficar uma pessoa mais serena, mais pacífica, é muito comum que nesse momento venha um lado sombra seu à tona e você dê um jeito de discutir com alguém que você nem precisaria discutir, sei lá, você vira no giraia com alguém aparentemente do nada, você começa a caçar problema, porque você não sabe lidar com aquele lado muito pacífico. O ego, ele tem medo de perder o poder, tem medo de perder o controle. Então, sempre que ele tem a oportunidade de controlar uma situação, ele vai dar um jeito de controlar, porque ele não quer perder o domínio sobre você. E é por isso que a meditação é tão importante, porque é ela que vai promover a desidentificação do ego. Não é que ela vai simplesmente exterminar o ego. O ego é um mal necessário, como eu falava hoje, mas ele tem que ser o seu funcionário e não o seu patrão. Então, terapia, meditação, autoconhecimento e a busca de referências positivas, bem como a reprogramação de crenças, para você mudar sua perspectiva sobre a realidade, são estratégias super importantes quando você quer vibrar numa nova frequência, né, para você entender que aquele sonho que você tem realmente é possível. E você para, então, de emanar essas frequências contraditórias. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo a todos e até os próximos vídeos. Se revela tão transparente.
O que está fora reflete o que há dentro. No espelho do universo tudo se alinha. Na meditação encontro o meu centro. Na calma da alma a cura caminha. Escute o coração, não o cabeção. A resposta certa está na intuição. Entre o silêncio e a respiração vem a iluminação. A solução, lei de vibração. Tudo está em movimento, tudo vibra. Veja só no pote de ouro do olhar para dentro. A verdade brilha, ilumina o centro. No ritmo do pulso encontro meu rumo. Na dança do ser sou mais do que vejo. Cada batida é um passo a um mundo onde o amor próprio é o segredo. Escute o coração, não o cabeção. A resposta certa está na intuição. Entre o silêncio e a respiração vem a iluminação. No ritmo do pulso eu encontro meu rumo. Na dança do ser sou mais do que vejo. Cada batida é um passo a um mundo onde o amor próprio é o segredo. Escute o coração, não o cabeção. A resposta certa está na intuição.